Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Nós estamos estudando o livro de Jó. Já há algumas semanas estamos no final do livro. É difícil eu conseguir pregar. Geralmente gosto de pregar um texto curto. E a semana passada, por exemplo, tive que falar capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37. Seis capítulos de uma vez só. Você evidentemente vai falar uma coisa panorâmica do livro de Jó, que é o que nós estamos fazendo. Mas eu acredito que dá para você entender qual que é a mensagem deste livro aqui da Bíblia. E hoje nós vamos ver capítulos 38 e 39 do livro de Jó. Capítulo 38 e 39. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, através da tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Toca, Senhor, as nossas vidas. Traga ensino prático para nós. Nesta manhã eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me ajude aí a pregar, queridos, né? Estou voltando aqui, o meu pulmão está aos poucos, está voltando, né? Está melhorando um pouquinho, mas ainda está, né? Se eu falo um pouquinho mais, ficou, mas já está 100%. Queridos, vocês, é incrível, tem pessoas que talvez não conheçam a história de Jó. Eu sempre acabo tendo que dar uma recapitulada, só falar algumas coisinhas. Todos nós conhecemos a história de Jó, sabemos que ele era um homem íntegro, reto, amava a Deus, andava de uma maneira piedosa, correta, honesto, era o homem mais rico do Oriente, ele tinha a bênção de Deus na sua vida e Deus o prosperou, e de repente uma tragédia se abateu sobre a vida dele, que ele perdeu tudo, roubaram tudo que ele tinha, milhares de animais que ele tinha, veio um vendaval, uma tempestade, um vento muito forte, bateu na casa onde os filhos dele estavam comemorando alguma coisa, comendo juntos, e a casa caiu, matou os 10 filhos dele. Ele ficou doente com uma doença que não sabia o que era, ele tinha muitas dores e apareceram feridas da cabeça dele até a planta dos pés, de maneira que ele pegava pedra, se esfregava para tentar aliviar a sua dor. Enfim, a vida dele mudou radicalmente num dia. E a princípio uma pessoa poderia amaldiçoar a Deus, mas as palavras dele foram de confiança em Deus. Ele falou, Deus deu, o Senhor tomou, embora não foi Deus que tomou, mas ele falou, o Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Depois para sua esposa, quando a esposa dele fala para ele, Jó, você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre logo. Ele falou, olha, você fala como uma louca, nós recebemos o bem do Senhor, nós não receberíamos o mal também. Enfim, a Bíblia diz, e nisto Jó não pecou em nada, Jó não errou, não falou bobagem com a sua boca, não atribuiu a Deus falta, ele não culpou, não reclamou de Deus, ele não reclamou de Deus. Mas aquela situação difícil, seus amigos vêm para consolá-lo, quando eles o veem naquele estado em pele e osso, eles ficam 7 dias sentados lá no chão, sem falar uma palavra. 7 dias depois Jó fala, e quando Jó fala no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele queria morrer, ele falou que seria melhor ter sido um aborto do que viver. Enfim, ele começa então, a partir dali, ele começa a ter uma discussão com seus amigos,
porque os seus amigos o acusam, dizendo que só poderia estar acontecendo com ele a lei da retribuição, que é: você fez o mal, você colhe o mal, você fez o bem, você colhe o bem. E então, se Jó estava naquela situação, era evidente que ele havia feito coisas erradas. Este foi o discurso dos seus 3 amigos o tempo inteiro para ele. E a defesa de Jó era que ele não tinha feito nada de errado, e que na verdade Deus é que estava se levantando contra ele, que Deus era o seu inimigo, que Deus estava acabando com a sua família, que Deus não estava sendo justo com ele, e que Deus, ele gostaria de ter alguém que julgasse entre ele e Deus. Ele, na verdade, estava querendo uma conversa com Deus, mas Deus não me responde. Eu pergunto e Deus não fala nada. Então, fica nesse embate entre ele e os seus amigos, e os seus amigos o repreendendo, até que surge um outro amigo, Eliú, e que este amigo fala algumas coisas mais coerentes, e fala até com: olha, Jó, embora você às vezes não perceba Deus fala através de coisas que às vezes você nem percebe na situação que você está, e você às vezes pode pensar que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo, então espera nele, diz Eliú, lá no capítulo 36. Olha bem, e aí o tempo passa, nós não sabemos exatamente quanto tempo passou, mas acreditamos que tenham sido alguns meses que Jó passou. Ele não passou anos nessa situação, mas alguns meses Jó passou nessa situação desesperadora, no embate, na conversa com seus amigos, até que no capítulo 38 Deus fala. Até então Deus estava em silêncio. Ele não falou diretamente a Jó, não houve uma palavra para Jó, não houve uma palavra de consolo, não houve uma palavra de encorajamento, não houve uma palavra de ânimo. Deus não apareceu em visões, em sonhos, ou mandou um profeta para ele. Pelo menos Jó não conseguiu entender o que é que estava acontecendo com ele. A pergunta de Jó, o questionamento de Jó a Deus era: eu quero saber o porquê que isso aconteceu comigo. Na verdade, eu vejo que o livro de Jó nos ensina que a gente, muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis em nossa vida, nós também questionamos a Deus, questionamos o amor de Deus, questionamos o cuidado de Deus, questionamos a bondade, a justiça de Deus, achamos que Deus não está sendo justo conosco, porque nós trabalhamos, nós servimos, nós contribuímos, nós fizemos isto, nós pregamos, e parece que Deus agora, na hora que a gente está mais precisando, não está fazendo nada, não está respondendo, não está se manifestando, e às vezes no coração das pessoas cresce até mesmo às vezes alguns se revoltam contra Deus e abandonam a Deus, abandonam a igreja. Alguns se decepcionam com Deus: Deus não foi justo comigo. Alguns tiram as suas conclusões baseadas nas suas circunstâncias, naquilo que eles estão achando que Deus não cuidou, Deus não... É porque nós não entendemos as coisas. É que nós queremos entender todas as coisas. Uma das coisas que Eliú falou foi que Deus, ele está, às vezes a nossa finitude, o fato de nós não conseguimos entender muitas vezes os caminhos de Deus. É o que Isaías fala, que Deus fala para Israel: olha, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos estão mais altos do que os teus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Paulo, quando viu lá em Romanos, ele falou a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi que sondou? Quem que conhece? Quem que sondou? Quem que sabe os caminhos? Às vezes a gente não entende algumas coisas da nossa vida e nós nos revoltamos contra Deus porque não entendemos algumas coisas em nossa vida. Então, Jó esteve questionando a Deus, Jó esteve falando sobre que Deus não era justo, ele esteve querendo que Deus desse respostas, ele faz algumas perguntas, e agora os seus amigos estão calados, já falaram tudo o que eles tinham que falar, não convenceram a Jó de que Jó era por causa de pecado, e agora é a hora de Deus falar, e Deus fala na hora certa. Deus sempre tem a hora certa para fazer as coisas, a gente que é precipitado demais. Se você se lembrar, Jó está no chão, rapou a sua cabeça, Jó está coberto de
de um manto, Jó está humilhado, Jó está pele e osso, Jó é motivo de zombaria das crianças, Jó está doente, Jó está sofrendo a perda dos seus filhos, Jó está chorando, e ele perdeu tudo, e agora Deus quebra o seu silêncio. E quando a gente começa a ler a maneira que Deus fala, às vezes a gente pode pensar que Deus não está sendo bondoso com Jó pela maneira com que Deus se introduz para ele. Primeiramente porque Deus fala do meio de uma tempestade, do meio de um redemoinho. Algumas versões da Bíblia falam que depois disso o Senhor do meio de um redemoinho. Algumas versões falam do meio de uma tempestade, fala a Jó. E na verdade tempestade para Jó traria e trazia más lembranças, porque os seus filhos foram mortos por causa de uma tempestade. Quando a gente lê as primeiras palavras que Deus fala com Jó, parecem que não são encorajadoras em nada, porque Deus parece que está sendo duro com ele pelos questionamentos que Jó fez com o Senhor. Deus começa a conversa perguntando: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha, Deus pergunta para ele: quem é este que põe em dúvida os meus desígnios, os meus propósitos, as minhas intenções, a minha vontade? Quem é este que põe em dúvida as minhas intenções com palavras sem conhecimento? Deus pergunta. Na versão da linguagem de hoje diz assim: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Esta é a maneira que Deus se introduz, e na verdade isso pode nos chocar, porque você pode se lembrar que Jó era justo, Jó era reto, Jó era íntegro, ele amava Deus, ele orava, ele servia, ele não havia nada na vida dele. Deus falou para o diabo: viste o meu servo Jó, não há nenhum homem na terra como ele, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E tudo bem, no começo Jó falou coisas boas, depois ele falou também umas bobagens, mas quem é que de nós humanos, seres humanos, que em algum momento da nossa vida, debaixo de pressão, debaixo de dor, debaixo de choro, não fala algumas coisas que não deveria falar? E agora Deus se apresenta, e no meio de uma tempestade, Deus fala para ele: quem que está falando aí? Quem que está pondo em dúvida os meus desígnios, os meus propósitos? Então, quando a gente começa a ler a fala de Deus, a primeira fala, porque Deus vai falar novamente no capítulo 40, a gente começa a pensar: puxa, Deus poderia ter vindo a ele de uma maneira mais amorosa, Deus poderia ter vindo a ele mais como um pastor de ovelhas, falando para ele: Jó, eu amo você, dando uma palavra de encorajamento para Jó. Quando você lê o versículo 3, Deus fala para ele: bom, você está querendo uma briga comigo? Então olha, cinge pois os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me responderás. Você vai me fazer saber. Quer brigar? Você quer brigar com Deus? Deus fala: então põe roupa aí, se veste como homem. A palavra cingir aqui era uma palavra que vem do hebraico, que significa luta. Quer brigar? Então põe a tua roupa aí, se veste como um homem. Só que a nossa briga vai ser diferente. Eu não vou responder para você, você vai responder para mim. Eu pergunto, você responde. Parece que não é uma briga muito justa com Deus. É melhor a gente não brigar com Deus, porque Deus pode fazer perguntas para a gente que vai nos calar. Agora, quando você lê os 2 capítulos, algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é o nome que Deus usa aqui no texto. E isto, ao meu ver, de Edson, faz eu pensar um pouquinho que talvez quem escreveu o livro de Jó tenha sido Moisés, porque nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Jó. Pode ter sido Jó. Jó viveu mais ou menos na época de Abraão, Isaac, por ali. Mas
O nome dos capítulos 3 aos capítulos 37, quando Jó começa a reclamar, e os seus amigos, eles usam um nome para Deus, que é El Shaddai, que era um nome que Deus se revelou a lá, Abraão, Deus Todo-Poderoso, Deus Poderoso. Mas parece, diante da gente, assim, humano, parecia uma linguagem de um Deus muito longe, muito distante, um Deus que está lá no céu. E agora, no texto aqui, a palavra usada, a palavra Senhor, disse o Senhor, e o nome é Yahvé, é o nome da aliança, é o nome que Deus falou para Moisés, quando Moisés perguntou, olha, quando eu for falar lá com o faraó, o que eu vou falar? Quem que é o Senhor? Com os judeus, que eles vão me perguntar, quem é que foi que te mandou? E Deus falou para Moisés, você lá vai e diga para ele, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Ele dá o nome da aliança, o nome da redenção, o nome do Redentor. E é o nome que usa aqui quando Deus introduz a conversa, de que não era um Deus distante, como eles o chamavam, mas que era um Deus que era o que era, e que era um Deus de aliança com o homem. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção aqui, que foi, em toda a fala de Deus, Deus não menciona nenhum pecado de Jó. Deus não menciona pecado. Deus não repreende a Jó por pecado, por falar, olha, você fez isso, fez isso, fez isso. Deus não fala nada disso tudo aí. A briga de Deus com Jó vai ser que eu vou fazer perguntas para você, e você vai responder as perguntas para mim. Eu vou perguntar algumas coisas, na verdade Deus faz mais de 80 perguntas para Jó, nos capítulos 38, 39, 40, 41, Deus faz muitas perguntas para Jó, e na verdade, as respostas, eu poderia dar algumas respostas, mas as perguntas são tão puxa, você não tem o que responder quando Deus pergunta estas coisas. Eu não vou ler, evidentemente, 60 perguntas que Deus faz para Jó, mas eu vou ler umas 10 perguntas só que Deus faz para Jó aqui. E, na verdade, Deus está querendo mostrar, eu vejo aqui duas coisas com Jó. Eu posso olhar esta fala de uma maneira desencorajadora, mas Edson, eu olho a fala de Deus para Jó de uma maneira encorajadora. Eu vejo que, na verdade, Deus, quando fala para ele, você quer briga, então se veste como um homem. Quem é este que está falando que eu não sei o que eu faço? Quem é esse que está falando? Às vezes a gente precisa de um puxãozinho de orelha, assim, sabe? Para a gente acordar um pouquinho. Isto não é, Deus não estava querendo humilhar a Jó ao fazer estas perguntas, mas Deus estava querendo revelar algumas coisas para Jó, de que Jó não sabia quase nada. Esse é o nosso problema. O problema nosso é que nós achamos que nós somos os experts. Então, já que você é o expert, eu vou fazer umas perguntas para você. Você me responde. Foi isso que Deus falou para ele. Então, nesta primeira fala que Deus faz a Jó, duas coisas se aparecem aqui de extrema importância. Primeiramente, que Deus quer mostrar e que Jó entenda que Deus é muito maior do que aquilo que você, Jó, possa imaginar. Deus faz perguntas porque Ele quer que a gente entenda que Ele é muito maior do que a nossa imaginação. Você acha que você conhece a Deus, e você acha que porque você estudou alguns atributos de Deus, que Ele é poderoso. Queridos, os atributos de Deus são infinitos, já que Deus é infinito. A gente às vezes estuda na igreja, lá 10, 15, 20 atributos de Deus. Eu já preguei sobre os atributos de Deus lá, 15 domingos, sobre os atributos de Deus. Aí você estuda aquilo lá e fala, agora conheço bem a Deus. Conhece nada, você conhece uma areia, um grão de areia num oceano imenso, e não é nada, porque Deus é infinito, e a gente às vezes limita a Deus demais, e às vezes o Deus que nós acreditamos é pequeno demais, e Deus vai fazer umas perguntas para Jó, para que Jó entenda que Deus é muito maior do que ele possa imaginar. Esses dias eu li uns debates aí de pastores conhecidos, eu não me envolvo em debate nenhum, mas debates teológicos. Hoje em dia tem uma teologia que não é de hoje, mas de um tempo atrás já, mas que hoje em dia se tornou mais popular, chamado teísmo aberto,
que é de que o futuro está aberto. Mais ou menos é o seguinte, olha, que Deus, ele não... Foi criado, na verdade, uma ideia por causa de um ultracalvinismo sobre livre-arbítrio e tal, e de que Deus, ele até pode, ele não sabe exatamente o futuro, porque o futuro não aconteceu, e você tem o livre-arbítrio de tomar as suas decisões. Ou seja, Deus pode fazer algumas conjecturas sobre o futuro, sobre o que você vai fazer na semana seguinte, mas ele não tem a certeza do que você vai fazer, porque você ainda não fez. Eu acredito não. É evidente que Deus sabe o que vai acontecer daqui a 300 milhões de anos. Deus sabe quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Ele te dá o livre-arbítrio, mas Ele sabe das suas decisões. Ele sabe o que você vai decidir amanhã. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós fazermos escolhas e nos deixa fazer as escolhas dentro da sua soberania, dentro da sua... Ele tomou a decisão de falar, Edson, você faz as escolhas da sua vida. E por Ele ser soberano, Ele me deu esta possibilidade de eu fazer escolhas na minha vida. E Ele sabe quais vão ser as minhas escolhas antes de eu tomá-las. Porque Ele é Deus. Agora, eu vou fazer escolhas em minha vida. Agora, eu não tenho como eu diminuir a onisciência de Deus, porque Deus sabe os mínimos detalhes de tudo. Não tem como eu diminuir a onipotência de Deus, ou eu diminuir que Deus sabe algumas coisas e não sabe outras coisas. Enfim, o que Deus está querendo falar para Jó aqui é mostrar a Jó a sua grandeza. É mostrar que se você vai brigar com Deus, você tem que responder para eles algumas perguntas básicas. Eu vou ler só algumas perguntas para vocês, que você pode acompanhar na tua Bíblia aí, ou no teu celular, se na Bíblia você não enxergar. Quando eu leio, você pode clarear aí, mas olha só, versículo 4, eu vou ler na linguagem de hoje, que você vai entender melhor, você pode acompanhar aí. No capítulo 38, versículo 4, Deus pergunta para Jó, onde que você estava quando eu criei o mundo? Me fale se você sabe. Onde você estava quando eu criei o mundo? Me fale se você sabe. Versículo 5, você sabe quem resolveu qual seria o tamanho da terra? Você sabe. Versículo 12, alguma vez na sua vida você ordenou que a madrugada viesse e assim começasse um novo dia? Versículo 16, você já visitou as nascentes do mar? Já passou pelo fundo do oceano? Versículo 21, Deus fala, sim, você deve saber, pois você é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Versículo 26, quem faz a chuva cair no deserto onde ninguém mora? Versículo 37, quem é capaz de contar as nuvens? Capítulo 39, versículo 19, foi você que fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? Versículo 26, é você que ensina o gavião a voar? São algumas perguntas simples que Deus faz para Jó, que a resposta evidentemente seria, não fui eu não estava lá. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando... Quem que fez as medidas exatas da terra? Você estava lá para ver? Algum homem estava lá para ver? Os cientistas discutem, e eles não estavam lá para ver, e eles descobrem algumas coisas, e de vez em quando tem um grande achado, e Deus acho que fica pensando... Eles estão tocando numa migalha apenas. Na verdade, olha só, Deus ele pergunta para Jó sobre a terra, no capítulo 38 e 39, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o tempo, sobre a luz, sobre as trevas, sobre animais, sobre pássaros. E o que Deus está querendo dizer para Jó e para mim e para você, que Deus é muito maior do que você possa imaginar, ou pensar, ou conjecturar, ou estudar, ou descobrir, ou imaginar, ou pesquisar, que Deus é muito maior do que possa passar na sua mente
infinita. Este é o ponto que Deus quer deixar claro para Jó no começo. E Jó está calado. Vai falar o quê? Porque às vezes a gente se acha grande demais. Sim. Às vezes eu estava conversando com um médico, até um dos melhores médicos do Brasil. Nós estávamos conversando, e ele estava falando para mim, pastor, eu gosto de conversar com você sobre Deus. Sabe por quê? Porque nós médicos, de vez em quando, e os médicos, ele falou, não todos, é evidente, mas ele falou, às vezes nós estudamos tanto, ele falou, eu levanto todos os dias, 4:30 da manhã para estudar. Ele até brincou comigo, ele falou assim, é a única hora do dia que a minha esposa não manda em mim. E ele falou assim, eu me levanto para estudar, e a gente às vezes se acha poderoso. A gente às vezes acha que a gente sabe tudo. E às vezes vem alguma coisa, e vem uma doença, e que a gente não tem resposta, e a gente não tem como fazer as coisas, e a gente às vezes vê as nossas limitações. O problema é que às vezes a gente acha que a gente sabe demais. A gente é crente, a gente está na igreja, eu domino, eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus, eu conheço isso e aquilo, eu sei de tudo, eu sei o que vou fazer, eu sou expert, e a gente vê que a gente não sabe quase nada. E o que Deus está querendo falar para Jó e para nós é que Ele é tão grande que a gente às vezes não tem respostas para as coisas que Ele possa perguntar para nós. Que a distância é muito grande. E que a gente às vezes acha que, bom, se Deus deixasse comigo eu faria desta maneira. A gente acha que isso faria melhor do que Deus. Por isso que Deus pergunta para ele, quem que é esse daí que está pondo em dúvida a minha sabedoria, os meus propósitos, os meus desígnios, a minha vontade, aquilo que eu vou fazer? Quem é você para pôr em dúvida as coisas de Deus? Mas se eu fosse Deus, eu faria desta maneira, eu tocaria a pessoa desta maneira. Por que Ele deixa para a última hora? Por que Ele não faz agora? Por que Deus não age desta maneira na vida do meu pai? Seria se fosse eu já tocava no coração dele, mudava isso e aquilo. E a gente questiona Deus achando que deixasse na nossa mão a gente governava o mundo muito melhor do que Deus. Então a gente às vezes se acha grande demais, e Deus está querendo falar para Jó que, na verdade, ele não era nada. Deus pergunta para ele se ele sabe a distância entre algumas estrelas, e evidentemente que Jó olhar para o céu, ele iria falar, bom, está longe daqui. Mas com o avanço científico, a gente percebe que realmente está longe daqui, e acho que faz a gente ficar mais boquiaberto ainda. Por exemplo, eu coloquei lá no Google, quantas estrelas tem em uma galáxia, por exemplo? Quantas estrelas tem em uma galáxia? Aí eu fui anotar algumas galáxias lá. Por exemplo, na galáxia de Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Na galáxia de Triângulo tem 40 bilhões de estrelas. Na galáxia do Redemoinho tem 100 bilhões de estrelas. Na galáxia Olho Negro tem 100 bilhões de estrelas. E assim vai adiante. Os cientistas acreditam que tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Imagina só, uma galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E eles acham que tem 100 bilhões de galáxias, só que eu digo para você que eles acham, até porque ninguém nunca viu tudo isso daí, nem contou. Qual que é o cientista que já contou 100 bilhões de galáxias? Qual que é o cientista que conseguiu enxergar o final do universo? Não existe. Nós estamos tocando ali, os caras estão fazendo o maior esforço aí para poder chegar a Marte lá. Esses dias todos ficaram maravilhados de uma foto do mais próximo do Sol possível, que vê várias fogueiras, fogo no Sol. Uau! Você olha para o céu, a luz mais brilhante, a estrela mais brilhante que você consegue enxergar, aquela luz que você está vendo lá agora, saiu 350 anos atrás de lá. E ela viajando a 180 mil quilômetros por segundo, chegou a você hoje para você olhar que ela saiu há 350 anos atrás de lá. Às vezes você olha para o céu e a luz que você está vendo lá de uma estrela, saiu quando o Brasil tinha 240 mil habitantes, 1.600 e pouco. Saiu quando saiu a ordem do rei autorizando as bandeiras, os bandeirantes a irem para o sertão. Você está olhando, você está vendo agora. E você se acha grande.
Deus ele está dizendo que para Jó, vocês não sabem mesmo o que às vezes vocês estão falando. Você não está lidando com alguém que não sabe o que faz. Deus é mais poderoso e mais grandioso do que a sua cabeça finita consegue entender, porque o finito não consegue entender o infinito. O finito não consegue entender o infinito. Me explica a eternidade. Você já imaginou? Eu não consigo entender porque tudo na nossa vida tem fim. Uma flor nasce, morre, o ser humano nasce, morre, o ciclo acaba, a igreja fecha, abre, fecha. O tempo vai, o tempo voa, as coisas desaparecem. Como que você que vive num mundo cercado por coisas finitas, tudo é finito, de repente você vai pensar em algo infinito, em que a eternidade, daqui a 300 trilhões de anos, você está lá do mesmo jeito, e não mudou, e daí vai mais 300 trilhões, depois mais 500 trilhões, e depois mais 500 trilhões, mas pastor, não acaba nunca, eu não consigo entender isso daí, a gente não consegue entender nem a trindade direito, vai querer entender outras coisas. E aí os teólogos vão sentar nas suas salas e discutir sobre Deus, achando que sabem tudo. Achando que entendem de Deus. E o que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: Jó, você quer brigar comigo? Então vamos fazer o seguinte: primeiro, põe a tua capa aí como homem, eu vou fazer perguntas a você, e você vai me responder as perguntas. Depois que você me responder as perguntas, eu posso responder as tuas. Deus está dizendo isso para ele e está dizendo isso para nós. Querido, porque muitas vezes na nossa vida o nosso Deus é pequeno demais. A gente se preocupa demais, a gente é ansioso demais, a gente questiona demais, a gente reclama demais, a gente acha que sabe demais, a gente questiona a Deus, por que Deus não fez, por quê? E a gente acha que Deus precisa responder de todo jeito, e você vai ler a fala de Deus inteira, e Deus não responde para Jó, por que aconteceu aquilo na vida dele. Deus não fala para ele: olha, Jó, aconteceu isso na tua vida por causa disto e disto. Deus não fala nada para ele. E às vezes acontecem coisas na sua vida e você não sabe os porquês, e você questiona Deus, por quê? Algumas vezes Deus pode até responder para você, mas na maioria das vezes Deus nem vai te responder agora. Eu vejo em tudo isso, queridos, que é algo que eu já falei para vocês, e mesmo no livro de Jó que eu entendo isso, que Deus quer que a gente aprenda a confiar nele, independente do que está acontecendo no nosso mundo, independente do que os nossos olhos estão enxergando, independente das coisas que acontecem conosco, ao nosso redor, a gente precisa confiar nele, independente de qualquer coisa em nossa vida. Por que tantos pastores? Você sabia que muitos pastores morreram com a Covid agora? Muitos pastores morreram, outros estão internados. Eu sei de pastores que estão entubados, eu sei de pastores que estão doentes, e de irmãos que estão doentes, e você vai falar: puxa vida, mas eu trabalhei a vida inteira para Deus, eu servi a Deus, eu ando em integridade, eu prego saúde, eu oro pelos enfermos, os enfermos são curados, eu creio, isto e aquilo, e às vezes o pastor está lá doente, ou o irmão está lá doente, e você fala: mas por que Deus? Por que o Senhor não defendeu ele? E às vezes a gente não tem as respostas. O que eu sei é que o sol nasce para bons e para ruins, a chuva cai no campo do que serve a Deus e cai no campo de quem não serve a Deus também. É fácil nós, evangélicos, termos as respostas na ponta da nossa língua. Falta de fé. Resolvemos todos os problemas. Falta de fé. Então, tudo para nós, se alguma coisa deu errada na nossa vida, é falta de fé do irmão, nunca minha. E às vezes a gente, quando não entende, eu sei que às vezes acontecem coisas na vida que eu não entendo. Tem muitas coisas que eu sei que a gente precisa exercer fé. Eu sei que aquilo que Jó temeu, ele fala: aquilo que eu temi me sobreveio. Eu sei que o medo abre as portas
para coisas virem contra as nossas vidas. Você tem medo de uma coisa. Às vezes quando você não age em fé, você abre as portas para que a dúvida entre no teu coração. Tem muitas coisas que acontecem, mas o que eu quero dizer para você é que não temos resposta para todas as coisas, porque nós não somos Deus. Só Ele é onipotente, só Ele sabe tudo, só Ele é onipresente, só Ele é sábio perfeitamente. Nós somos limitados. Na verdade, eu vejo que a segunda lição que Deus quer trazer para Jó aqui é sobre a limitação dele. É que o homem é menor do que ele imagina que seja. O homem é menor do que ele imagina que seja. Deus fala lá em Isaías: a quem, pois, me comparareis? Diz o Senhor. Quem eu vou ser igual? Não existe. Tem gente que até pensa que o diabo briga com Deus, né? Tem gente que até imagina assim, Deus de um lado no ringue e o diabo do outro lado no ringue. Queridos, não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Se Deus respirar sem abrir a boca, só com o nariz, se eles fizerem isso daqui, acabou todos os demônios. Os bilhões de demônios são mortos, queimados, destruídos num piscar de olhos de Deus. Deus não está lá brigando com o diabo. Não, vem cá, o diabo dá uma direita e Deus vence no final. O bem venceu. O diabo está brigando comigo e com você, não com Deus. O que Deus quer é que eu que pise nele, que eu que resista a ele, que eu que o expulse, que eu que mande embora, que eu que falo, aqui não. Deus não precisa fazer isso daí. Deus não tem comparação, não tem como a gente comparar Deus com o império das trevas. Pronto, acabou. Agora, Deus quer que a gente entenda das nossas limitações. E que Deus não estava querendo humilhar a Jó, mas Deus estava querendo que Jó entendesse que ele não sabia tudo, e que na verdade não sabia nada, que o conhecimento, na verdade quando a gente enxerga a grandeza de Deus, isso quebra o nosso orgulho, isso nos mostra que nós não somos o que nós achamos que nós somos, que eu sou grande, que eu sou isto, eu sou aquilo. Às vezes aí uma doença faz a pessoa questionar a sua vida, colocar, puxa, se eu morrer agora, e a minha esposa e os meus filhos, você não é onipotente? Você não é grande? Você não é o que faz? Você não é o que tem dinheiro e compra o que quer? Seja quem for nesta terra o mais poderoso, o homem mais poderoso da terra, de repente caiu numa cama de hospital e alguém vai ter que ir lá e trocar a fralda dele. E você se acha grande e humilha as pessoas. Há tanta coisa que nós não sabemos e que Deus estava querendo falar para Jó. Olha, às vezes a melhor coisa, queridos, na nossa vida, eu sei que o que Deus quer que a gente aprenda é confiar nele, independente de qualquer coisa. Olha, eu sei o seguinte, Deus sempre está certo, Deus sempre está certo. Eu preciso aprender a confiar, quando eu não entendo uma coisa, quando eu não tenho uma resposta, quando eu não sei o porquê. Às vezes pessoas me perguntam sobre algo, porquê. Eu não sou Deus, eu não sei os porquês de algumas coisas, eu não sei. Eu sei que eu preciso confiar em um Deus bondoso, em um Deus amoroso, em um Deus que cuida da nossa vida, porque olha só, eu vejo que a terceira coisa que Deus queria mostrar para Jó aqui nesse texto é que ele fala várias vezes, por exemplo, sobre animais. Ele fala, por exemplo, olha, no versículo 39 do capítulo 38, ele fala: caçarás porventura presa para a leoa? É você? Saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento quando os seus pintinhos gritam a Deus? Olha só, os pintinhos dos corvos, os corvinhos lá, Deus está dizendo, quem é que dá comida para eles quando eles gritam a Deus? E andam vagueando por não terem o que comer.
quando eles abrem a boquinha deles e piam lá, Deus está perguntando para Jó, a quem eles estão pedindo? Quem que eles estão falando? Quando os leõezinhos saem, quem que está cuidando deles? Deus, ele fala lá no versículo 31, ele fala assim ele diz, versículo 39, ele fala dos leõezinhos, do versículo 26, ele fala assim, é pela tua inteligência, do capítulo 39, é pela tua inteligência que voa o falcão estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Ela habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali ela descobre a presa, os seus olhos avistam de longe, os seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ali ela está. Sabe, Deus, ele está dizendo o seguinte, olha, eu até com os filhinhos dos corvos, eu vou lá e estou cuidando deles. Eu coloquei um instinto sobre os animais, para achar o seu alimento. É o que Jesus falou lá, olha, vocês viram os pardais, que os pássaros, eles não semeiam, não colhem, contudo Deus lhes dá o alimento. Deus colocou um instinto neles, de que escurece o dia e as aves desaparecem, elas vão dormir, clareia o dia. Na minha casa, perto da minha casa tem maritaca, eu acordo cedo, eu abro a janela assim, depois no quarto que eu vou estudar, e está clareando o dia. Quando está clareando, as maritacas fazendo aquela barulheira, e quando é 5 horas da tarde, desaparecem, 5h30, 6 horas vão dormir. Elas levantam de manhã, correndo, fazendo uma algazarra. Ninguém vai lá e põe um prato de comida para elas, ninguém vai lá e fala assim, olha, vamos preparar o almoço, o que essas maritacas, o que esses passarinhos vão comer hoje? Mas eles por instinto, eles vão e acham o alimento deles e comem, sobrevivem, e Deus colocou isto neles, e Deus está dizendo para Jó, se eu coloquei estas coisas nos filhinhos dos corvos, eu vou deixar de cuidar de vocês? Eu vou deixar de cuidar de vocês? Não foi isso que Jesus falou? Se Deus cuida dos pardais, que vocês pagam a menor moedinha, você vai lá na feira e compra 2 pardais para você comer, o pobre ia lá e comprava 2 pardais para comer pela menor moedinha, contudo, nenhum deles cai na terra sem que o vosso Pai Celestial saiba. Será que Ele não vai cuidar de você? Jesus falou isso daí, olha, nem Salomão se vestiu com toda a glória que ele teve, todas as roupas, com os milhões de ouro que ele tinha, o homem mais rico do mundo, mais sábio do mundo, nem Salomão se vestiu como esses lírios do campo, que hoje nasce, cresce, amanhã é lançado no fogo. Você acha que Deus não vai cuidar de você, homens de pequena fé? Sabe, o nosso Deus, muitas vezes na nossa mente, é pequeno demais, e nós somos grandes demais, quando nós deveríamos ser mais dependentes dEle, mais confiantes nele, sabendo que Ele cuida dos detalhes da nossa vida, sabendo que nada na nossa vida acontece por acaso, porque eu entreguei a minha vida a Deus. Eu oro, eu peço, Senhor, dirige os meus passos, e às vezes se acontece alguma coisa que saiu fora da nossa programação, eu não vou me revoltar contra Deus, eu não vou brigar com Deus, eu não vou murmurar com Deus, eu não vou acusar a Deus, eu não vou achar que Deus não me ama, eu não vou achar que Deus não cuida de mim, não. Eu não vou achar que Deus me abandonou, me largou, não, eu não vou pensar desta maneira, porque tem certas coisas que eu não entendo, mas ainda assim eu continuo confiando no cuidado de Deus por mim, pela minha família, pelo meu filho, por tudo. O mesmo Deus que falou na tempestade, controla as tempestades. Você vai me perguntar por que Deus permitiu que caísse uma tempestade e matasse os filhos de Jó? Eu não sei. Por que veio um vento e bateu, e a casa caiu, e os filhos lá, os moços e moças morreram? Não sei por quê. Mas Deus não controla tudo? Deus controla tudo. Mas então Deus não é bom? Tem coisa que eu não entendo. Mas olha, mesmo quando eu não entendo,
eu continuo confiando. Eu continuo crendo. Eu continuo sabendo que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu continuo sabendo que Deus tem os seus propósitos e que às vezes nós não sabemos quais são os propósitos de Deus, por trás do que nós não conseguimos enxergar, porque eu não sei de tudo, eu não sou onisciente. Eu não sei por que algumas pessoas morrem, outras vivem. Eu já vi crente morrer doente e já vi não crente ser curado. Que o não crente creu e o crente não creu. Eu já vi gente que ser criada na igreja, servir a Deus, viver uma vida piedosa e morrer. De câncer, por exemplo. Deus cura câncer? É claro que cura câncer. Deus só faz assim, pronto. E eu conheço gente que foi curada de câncer. Eu conheço gente que morreu de câncer. Agora eu vou falar, não, é porque ele não teve fé para ser curado. É fácil falar não teve fé para ser curado. Tem coisas que nós não entendemos. Houve um grande pregador de cura divina, T.L. Osborne, deu aula para os meus filhos, para o Wesley, na escola bíblica nos Estados Unidos. Ministério de cura, tremendo, milhões, reunia multidões, 200, 300 mil pessoas na África, cegos curados, paralíticos andando, milagres acontecendo, milagres tremendos. A esposa dele morreu de câncer. E como que você explica? Eu sei que a gente crê, amém, nós oramos pelos doentes para eles serem curados, e cremos que Deus cura. Eu creio que Deus quer curar todas as pessoas. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus nos dá saúde. Nós andamos pela fé. Mas às vezes acontece alguma coisa que eu não tenho explicação. Eu vou abandonar a Deus por causa disto? Eu vou brigar com Deus por causa disto? Eu vou duvidar de Deus por causa disto? Eu vou falar que Deus não é bom? Eu vou falar que Deus não me ama? Eu vou falar que Deus falhou? Eu vou falar... Não, queridos, eu sei que Deus tem tudo nas palmas das suas mãos. Ele tem a minha vida, a sua vida nas palmas das suas mãos. Ele tem a nossa vida na palma das mãos dele. Nós entregamos a nossa vida, nós falamos, Senhor, olha, aqui está a minha vida, Senhor. O Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. E se Deus quiser me chamar para o céu hoje? Todo mundo vai, meus filhos vão chorar, minha esposa vai chorar, pessoas vão chorar, talvez a igreja, irmãos, vão chorar, outros vão falar, está vendo, olha, morreu. Pregava a fé, aí morreu. Vai fazer 60 anos, morreu. Deveria ter vivido até 90. Tem gente que vai criticar, tem gente que vai acusar, tem gente que vai falar bobagem. E às vezes Deus está falando, não, Edson, eu quero você aqui hoje. E aí? Por quê? Eu não sei o que está na cabeça de Deus. Simplesmente Deus queria que eu fosse para lá. E aí fica um debate teológico na terra. Os contra e os a favor. A gente é tão tolo. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus, a confiar que Deus tem um controle, meu querido. Eu sei quantas vezes eu falo isso daqui, quando for a hora que Deus quiser que eu vá para o céu, e Ele falar, hoje, Edson, hoje vai ser o dia que eu marquei, hoje eu quero levar você, como fez lá com Elias, lá, não foi? Deus não falou, os profetas lá não falaram para Eliseu, olha, hoje o Senhor vai levar o teu Senhor. Ele falou, estou sabendo. Era aquele dia, eles sabiam, Deus até revelou para eles que ia levar Elias. Não adiantava Elias se esconder debaixo da cama, não adiantava Elias mudar de país, não adiantava Elias se esconder, falando, não vou nem sair de casa hoje, que vai que eu tropece e caia e morra, né? Eu vou ficar deitadinho aqui, repousando, para não morrer. Querido, você vai morrer na cama. Deus estava querendo falar para Jó que Ele tem o controle, Ele é grande, Ele criou todas as coisas, o universo. Ele fala, onde você estava quando eu criei o mundo e as estrelas da alva cantavam de alegria. Ele fala que os anjos, quando Deus criou a terra, Ele fala que os anjos fizeram festa. Onde você estava quando isso aconteceu?
Onde o cientista estava quando isso aconteceu? Aquele cientista, o Hawking, aquele cientista que tinha aquele problema, que morreu há pouco tempo, ele falou o seguinte: os evangélicos, os crentes, eles acreditam em Deus porque eles têm medo das trevas. E aí um cientista cristão respondeu para ele: e os ateus não acreditam em Deus porque eles têm medo da luz. Eu sei o seguinte, que o ateu deixa de ser ateu na hora que ele morre. Todo ateu vai deixar de ser ateu na hora que ele morre. Porque a hora que ele morrer, os anjos vão levá-lo para a presença de Deus, os demônios vão acompanhá-lo a um lugar de tormento. Os anjos vão acompanhá-lo em lugar de tormento. Ele vai deixar de ser ateu naquele instante. O último suspiro já virou crente. Não crente em Deus, porque os demônios creem e têm medo e estremecem. E não são crentes em Deus. Eles creem, mas não obedecem. Eles creem que Deus é verdadeiro, eles creem que Deus é poderoso, eles creem na Bíblia, eles creem que cada palavra da Bíblia vai se cumprir. Estremecem, mas não obedecem, porque a natureza deles hoje é para não obedecer. Agora, eu e você, meu amado, o livro de Jó me ensina a resolver os questionamentos da minha vida. De que eu às vezes questiono demais a Deus, às vezes eu questiono demais as coisas, e eu sou tão pequeno, eu não entendo, eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a descansar, eu preciso aprender a colocar as coisas nas mãos de Deus e deixar lá, eu preciso aprender a saber que Deus realmente se importa comigo, Deus se importa com a minha vida, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para o meu filho, Deus tem o melhor para minha esposa, Deus tem o melhor para meu marido. Eu entreguei minha casa para Deus, eu entreguei minha esposa para Deus, eu entreguei meus filhos para Deus, eu entreguei minha vida para Deus, e Deus sempre vai fazer o melhor, porque Ele me ama, Ele é amoroso, Ele desceu para morrer no meu lugar, Ele tem planos sim para a minha vida, e nada vai fugir do que Deus tem preparado para a minha vida. Então eu descanso nele, meu amado. É isso que eu e você precisamos fazer. Só para nós terminarmos, no capítulo 40, vem a resposta de Jó, esta primeira palavra de Deus. Até agora Jó está calado, vai responder o que para Deus? Mas no capítulo 40, no versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e falou: eu sou indigno. O que eu posso responder para ti? O que te responderia eu? Põe a minha mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Você vê o coração de Jó, você vê que Jó era um homem piedoso, porque quando Deus falou com ele, ele não retrucou, ele falou: não, eu realmente, Senhor, olha, eu sou indigno, não tem nem que responder. Falei uma vez, não, na verdade eu falei 2 vezes, mas vou ficar calado. A melhor coisa que a gente tem que fazer algumas vezes na nossa vida é fechar a boca e confiar. Fechar a boca e confiar. Está escuro, você não está enxergando nada, não está enxergando amanhã, não está enxergando uma saída, não está enxergando, você perdeu o emprego, não está vendo possibilidade, você está doente, está com alguém querido no hospital, e as coisas estão difíceis, você não está enxergando nada na tua vida, querido, continua crendo, continua confiando em Deus, continua entregando as coisas nas mãos de Deus, continua crendo que Deus faz sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida, continue crendo no Senhor. Quando você não enxergar nada, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que acontecem, essas coisas são passageiras, nós somos eternos, meu amado. Olha para Deus, confia no Senhor com todo o teu coração, saiba que Ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Amém? Senhor querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, e nós a recebemos em nosso coração. Deus, e como é bom nós servirmos a um Deus que tem o controle sobre tudo, servirmos a um Deus que conhece o nosso pensar, o nosso levantar, conhece a nossa vida. Antes de o pensamento vir em nossa mente, o Senhor já o sabe, o Senhor
conhece o nosso amanhã, o Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor prepara o melhor para os nossos dias, o Senhor prepara o melhor para a nossa vida, Senhor, e mesmo com o nosso conhecimento limitado, quando nós não entendemos, nós precisamos aprender a confiar num Deus que é onipotente, que é onisciente, um Deus que cuida de detalhes, um Deus que nos ama, um Deus que tem cuidado de nós. E na verdade, Senhor, eu lendo a Tua palavra, eu vejo o Teu amor por Jó em fazer perguntas para que ele pudesse entender, para que ele pudesse refletir quem ele era, quem era o Senhor, e a resposta dele nos ensina, Senhor, a sermos humildes, e que às vezes a melhor coisa que nós temos que fazer é ficar calados, é fechar a nossa boca, é confiar sem falar, quando nós formos reclamar, é fechar a boca e não falarmos o que nós não devemos falar, mas esperarmos pelo Senhor. Nossa esperança está em Ti, Senhor. E nós vamos continuar Te louvando quando nós não enxergarmos nada. Nós vamos continuar cantando para o Senhor quando tudo ao nosso redor parece escuro. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor quando nós não entendemos as situações. Nós vamos continuar falando que o Senhor é bom quando nós não temos respostas. Nós vamos continuar falando que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando nós não enxergarmos uma saída, Senhor, nós sabemos que o Senhor abre um caminho no deserto. Nós sabemos que o Senhor abre uma porta onde os nossos olhos não enxergam. E nós sabemos que o Senhor cuida da gente melhor do que nós cuidamos de nós próprios, Pai. Sabemos que o Senhor cuida dos nossos filhos melhor do que nós cuidamos. Que nós os amamos e queremos o melhor para eles, mas sabemos que o Senhor cuida deles melhor do que nós podemos cuidar, Pai. Onde eles estiverem, nós sabemos que as mãos do Senhor estão sobre eles. O Senhor prometeu, o Senhor falou que abençoaria as gerações, que o Senhor abençoaria os nossos filhos, nossos netos. Ó Deus, e nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, meus amados. Amém, vamos aplaudir Senhor. ao Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Santo é Teu nome, Pai. Santo é Teu nome, Senhor.